O assunto é muito sério. É a emergência que passa Manaus. A capital do Amazonas sofre com a falta de oxigênio nos hospitais, lotação das UTIs e explosão de casos de Covid-19. Hoje a gente recebe aqui no Fala Brasil, edição de sábado, o infectologista Marcelo Otsuka, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Um ótimo dia para o senhor. Confesso que estava ansiosa por essa entrevista, porque durante a semana toda a gente ficou assustada com o número de internações, de mortes em Manaus. Principalmente porque parece que tem um novo tipo, né, de vírus lá, extremamente contagioso. É verdade isso mesmo? É por isso que ela está se alastrando mais rápido? Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. Prazer estar com vocês aqui. Na verdade, sim, nós temos uma variante diferente do coronavírus que foi detectada no Amazonas. Inclusive, foi detectada no Japão de pacientes que vieram do Amazonas. E eles têm, essa variante tem algumas características em relação ao vírus que já tinha sido detectado no Reino Unido, em outros locais também, que é uma capacidade maior de provocar infecção. Ela se liga mais à célula e, portanto, a princípio, sugere que tem uma maior capacidade de provocar infecção, o que poderia, eventualmente, justificar uma disseminação maior do vírus. Mas isso são dados preliminares, ainda não tem nenhuma conclusão robusta sobre isso. Agora, doutor, eu ia perguntar, Thalita, que é uma coisa que me chamou muito a atenção. No início da pandemia, muitos médicos, alguns infectologistas disseram que no calor o vírus não se propagava muito, mas em temperaturas frias. Manaus é uma região extremamente quente, né, Thalita? Muito calor, ou seja, isso se mostrou uma falácia. Desde o início, a gente, na verdade, tem falado isso. A questão da temperatura, para um vírus que nós não temos imunidade ainda, tudo bem, pensando que seja um vírus respiratório, teoricamente o frio e a umidade ajudariam a disseminar mais. Mas como a princípio ninguém tem uma resposta imune a esse vírus, o que a gente espera é que ele tenha sim uma disseminação mesmo em altas temperaturas. E se a gente considerar casos por 100 mil habitantes, tanto o Ceará, Amazonas, vários estados quentes têm mostrado, sim, que o vírus tem uma alta taxa de disseminação nesses locais também. Doutor, enquanto você fala, o senhor fala, a gente vê essas imagens de guerra que Manaus está passando nesses últimos dias, sendo que já sofreu a pandemia em abril e maio. Ao todo, 235 pacientes vão ser transferidos de Manaus para outras capitais e também o Distrito Federal. Ontem já começou, alguns pacientes já foram transferidos. Aí vem a preocupação se essa nova variante pode ir para os outros estados, mas estamos em guerra, é óbvio que os estados precisam, assim como a federação, ajudar Manaus, porque, afinal, somos Brasil, né? Essa variante, o senhor acredita que é preocupante nesse momento ou ela já está em outros estados, provavelmente? Muito provavelmente já está nos outros estados, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que é importante é que essas pessoas que sabidamente são doentes, elas têm todos os cuidados em relação ao transporte, em relação ao isolamento. Isso é muito bem feito. Tá? O que preocupa mais são aquelas pessoas que têm essa variante, que não têm sintomas ou que têm sintomas leves, que não tomam as medidas necessárias e estão circulando e transmitindo e disseminando o vírus para outros estados. Doutor, eu tenho uma pergunta que me deixa bastante preocupada. Algumas pessoas tinham pego o vírus em Manaus no começo do ano, em abril, quando teve o primeiro surto, ou seja, não era para estar acontecendo de novo esse problema, já sabiam que poderia acontecer, e agora pegaram de novo. Ou seja, não adquiriram imunidade ao vírus. A vacina corre esse risco? Você toma a vacina para ter imunidade ao vírus. Você pode tornar a ter? Porque senão as vacinas seriam ineficazes, de certa forma, também. Os casos de reinfecção no mundo são muito poucos. Se a gente considerar a quantidade de indivíduos que já tiveram a doença, a gente entende que esse número ainda é um número muito pequeno. Tá? Então, de uma certa forma, ter a reinfecção é importante. A gente entende que isso é um problema e significa que muito provavelmente essa vacina terá que ser feita novamente. Tá?
Mas não, a gente não tem observado que atrapalha a eficácia da vacina. E de uma forma geral, a gente já imaginava que depois de um tempo teria que refazer a vacina, Doutora, como é a influenza, por exemplo. Eu ia dar exatamente esse exemplo. Todo ano a gente toma a vacina da gripe e tem uma variação. Mas aproveitando e falando de vacinas, né, expectativa, né, inclusive o governo, o Ministério da Saúde já pediu imediatamente 6 milhões de doses do Instituto Butantan. A estimativa é que comece na próxima semana, a data seria do dia 20 ou falam 25 começar essa vacinação. E há também de Oxford que atrasou um pouquinho. Fala um pouquinho a diferença dessas vacinas. Tem gente que fala, a eficácia é pequena, mas acima dos 50%, como é 1,70%, já é uma eficácia considerada ótima, né? A questão da vacina, a gente tem que entender que ela tem a eficácia em reduzir a chance de infecção, isso é importante, e tem eficácia em reduzir também a gravidade da infecção. E a gente, a princípio, não tem observado pacientes que foram vacinados na fase 3 apresentando doença grave. Ou seja, a chance de reduzir a doença grave é muito grande. E isso é extremamente interessante para a gente. Mas, doutor, essa vacina do Butantan, no começo ela apresentava 75, aí agora caiu para 50. 50 não é pouco? Eu sei que ainda é aceito, mas está quase ali no limite de não ser aceito, né? Quando a gente fala 50%, a gente está incluindo todos os grupos, inclusive aqueles que de repente nem sintomas tiveram, tá? Os 78% que eles falam são daqueles que tiveram sintomas leves e moderados. E os 100% para sintomas graves. Ok. Né? Então, ainda assim, é eficaz, é importante. É um número menor do que a gente desejaria, com certeza. Confesso que pela primeira vez eu fiquei bastante preocupada porque o meu filho começou a desenvolver sintomas de depressão. Eu gostaria que o senhor respondesse. É mais prejudicial para as crianças ficarem trancadas em casa do que irem para a escola? A gente já tem há muito tempo também discutido isso. As crianças, elas não costumam ter um quadro tão grave, ou o percentual de crianças que tem quadro grave é muito pequeno. De Covid-19, né? Isso. Então, não justifica o não ir à escola, porque as crianças estão sofrendo depressão, problemas psicológicos, abusos, agressões às crianças em casa. Estão retrocedendo no desenvolvimento. Retrocedendo no desenvolvimento e eu acho incabível a gente fechar as escolas e os bares estarem abertos. Desculpa. É uma sensação de falta de prioridades muito grande que a gente observa. E as crianças realmente estão sendo muito prejudicadas. A gente tem que tomar uma atitude em relação a isso. Inclusive, a gente vai falar sobre a volta às aulas, né, Carla, ainda nessa edição do Fala Brasil. No Rio de Janeiro vai voltar, São Paulo no dia 1º, mas só 35% os alunos vão ter que se rodiziar. Agora, doutor, sobre aquelas imagens do oxigênio, vamos humanizar um pouquinho. A gente fala cilindros de oxigênio. O quanto é vital esse oxigênio para pacientes da Covid-19 durante um período de 14 dias? Eles precisariam ter acesso, já que eles estão ali no hospital, ou em UTI, ou internados? O Covid, parecido com o influenza, ele dá o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, o principal problema do Covid é o quadro respiratório, tá? Que pode acontecer por agressão do vírus, pode acontecer por um quadro que a gente chama imunológico ou hiperinflamatório, mas agride o pulmão. E nessa agressão do pulmão, o oxigênio passa a ser essencial. É fundamental que a gente tenha oxigênio, tanto para casos graves como para casos moderados. É muito frequente a gente precisar para pacientes que têm quadros moderados também. E aí vem um grande problema, às vezes não é só 14 dias. Pacientes, o Covid ele pode provocar uma doença que demora muito tempo, ocupa muito tempo o leito. E a gente cansa de ver pacientes que às vezes ficam um mês numa UTI. Então, o tempo de necessidade do oxigênio pode ser muito maior por conta disso também. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, eu tive umas informações aqui de que tem gente já dividindo oxigênio em Manaus, tamanha emergência. Imagina um absurdo desse. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço, prazer estar com vocês aqui. Obrigada, doutor, mais uma vez.